Fala Tricolada! Eu aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Família Tricolor, com vídeos diários sempre falando do nosso Fluminense. Rapaziada, deixa o like, que o like é muito importante, me ajuda bastante na divulgação dos vídeos. E também um boca a boca, vocês recomendarem meus vídeos nas suas redes sociais. Se fizerem isso, show de bola, meu. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Então vamos lá, e ó, se inscreva no canal, gente, vamos se inscrever. Você tá um tempão aqui assistindo meus vídeos e até agora não se inscreveu, dá essa moral aí. Tô aqui, tenho todo o trabalho de pesquisar, de estudar, trazer as informações para vocês. Dá uma moral aí, não paga nada, é só clicar lá, inscrever-se. Recomendo clicar no sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo no canal, o YouTube lhe manda. Vamos falar do Mário. O Mário Bittencourt, ele se elegeu presidente do Fluminense, junto ao Celso Barros. Muitos dos votos que ele recebeu também foram graças à parceria com o Celso Barros. O Celso Barros ficou responsável pelo futebol, ficou como vice de futebol. Depois eles tiveram um entreveiro. O Mário afastou o Celso Barros e assumiu a posição de vice de futebol. Mas será que o Mário sabe fazer essa função? Será que o Mário teve sucesso quando ele trabalhou pela primeira vez como vice de futebol, lá em 2014, 2015, 2016, no período em que ele trabalhou como vice de futebol do Peter Siemens? Será que ele teve sucesso? Vamos falar sobre esse período e também vou falar de quem ele contratou, os jogadores que ele contratou nessa época, os treinadores que passaram na mão dele, e agora as contratações, o que deu certo, o que não deu certo, nesse novo período do Mário Bittencourt como vice de futebol. Agora, dessa vez, ele está assumindo duas funções, presidente e vice de futebol. E naquela ocasião, ele foi demitido pelo Peter, depois de um problema. Alguns sites dizem que ele foi demitido porque ele mandou embora o Eduardo Batista sem o consentimento do Peter. Houve um entreveiro entre os dois, o Peter se sentiu deixado de lado, não foi consultado, se sentiu desrespeitado, assim que dizem, mas não tem como confirmar se esse realmente foi o motivo do Mário Bittencourt ter sido demitido pelo Peter naquela época. Ele entrou na gestão Peter como vice de futebol no dia 8 de maio de 2014, antes ele era somente advogado do clube, um sucesso tremendo, no boca a boca, as pessoas elogiando o trabalho dele como advogado. Então o Mário estava na crista da onda e no dia 8 de maio de 2014 ele entrou de vez na gestão Peter como vice de futebol ao lado de Fernando Simoni, ou Simoni, como você queira. Ele ficou até 25 de fevereiro de 2016, ele ficou 1 ano e 9 meses como vice de futebol do Fluminense, responsável pelas contratações, pelas demissões, contratando técnicos, contratando jogadores, comandando o futebol do Fluminense durante 1 ano e 9 meses da gestão Peter. E como foi essa gestão? Bem, durante esse 1 ano e 9 meses de vice de futebol na gestão Peter, ele contratou Ricardo Drubsky como técnico, Anderson Moreira, que é conhecido de muitos de vocês, né? Anderson Moreira, até hoje, um cara muito estreito ao Fred, né? O Fred tem um carinho enorme pelo Anderson Moreira. Dizem na época que o Anderson veio para o Fluminense mais por uma indicação do Fred, que era jogador do Fluminense nessa época. E depois o Eduardo Batista, que gerou todo o motivo da demissão do Mário. Isso aí não tem como confirmar, como eu falei, coisas de bastidores. A gente vai ficar muito tempo sem saber o que realmente aconteceu para o Mário ser demitido. Mas uma coisa a gente tem uma certeza: o trabalho do Mário como vice de futebol naquela época, ao lado do Fernando Simoni, ou Simone, não era muito bom, e a torcida criticava muito, grupos políticos criticavam muito o trabalho do Mário na gestão, e ele acabou sendo demitido no dia 25 de fevereiro de 2016. Então vamos lá. Ele contratou 3 técnicos: Ricardo Drubsky, Anderson Moreira e Eduardo Batista. Na minha opinião, os 3 técnicos que o Mário Bittencourt contratou nesse período não são técnicos de nível de Fluminense Futebol Clube. Também teve um probleminha que quando ele entrou, o técnico era o Cristóvão e não estava fazendo um bom trabalho. Ele bancou o Cristóvão até um certo período
durante muita pressão. Depois ele teve que demitir o Cristóvão também. Aí depois ele trouxe o Ricardo, depois o Anderson e no final de seu comando como vice de futebol, o Eduardo Batista. Esses 3 treinadores, tanto o Ricardo Drubsky, o Anderson Moreira e o Eduardo Batista, e cada treinador desse não passou de 6 meses no clube. Olha só que interessante. Não ficaram um ano no comando técnico do Fluminense. O Mário foi demitindo 1 a 1, 3 técnicos em 1 ano e 9 meses para um vice de futebol. É um número muito grande e mostra que o vice de futebol estava um pouquinho perdido na escolha de treinador, do comando técnico da equipe. Mostra aí de cara que o Mário estava perdido nessa função como vice de futebol. Aí ele começou a contratar. Em 1 ano, desses 1 ano e 9 meses que ele foi o vice de futebol do clube, em 1 ano ele contratou os seguintes jogadores. Que a gente pode ver muito bem se ele realmente teve sucesso ou não como vice de futebol e o que levou ele depois, em 2016, a ser demitido. Ele contratou um lateral chamado Breno Lopes. Se eu não me engano, o Breno Lopes era um lateral esquerdo. Jogador de qualidade muito duvidosa. Pouca gente conhecia esse jogador, Breno Lopes. E o Mário contratou e ele não foi bem no Fluminense. Foi muito mal no Fluminense. Outro jogador que ele contratou também foi o João Felipe, zagueiro. Também veio para o Fluminense, não se encontrou, baixa qualidade técnica. Depois do João Felipe veio o Vitor Oliveira, que hoje, se não me engano, está até no Atlético Goianiense, às vezes joga de lateral esquerdo. Quando ele veio para o Fluminense, ele veio como zagueiro, também não deu certo no Fluminense. O maior absurdo nessa época foi que o Mário trouxe esse jogador com um contrato de 3 anos. Apostou todas as fichas aí no zagueiro Vitor Oliveira, um zagueiro alto, que hoje está, como eu falei, no Atlético Goianiense, um contrato de 3 anos. Todo mundo achou um absurdo na época trazer uma aposta com um contrato de 3 anos. E também trouxe o zagueiro Antônio Carlos, também trouxe o Guilherme Santos, lateral esquerdo, que hoje está no Botafogo. O Guilherme Santos foi muito mal na lateral esquerda do Fluminense. Parece que o Mário ele tem um certo talento para contratar lateral esquerdo ruim, né? Como eu falei, o Breno Lopes. Depois ele contratou o Guilherme Santos, também do outro lateral esquerdo muito fraco. Depois ele contratou João Felipe, Vitor Oliveira, 2 zagueiros de qualidade muito fraca, 2 zagueiros muito ruins, na minha opinião. Quem acompanhou esse período sabe que eu estou falando a verdade. E também o Antônio Carlos, que é um zagueiro já mais experiente. Depois ele contratou o Wellington Paulista, que o Wellington Paulista ficou marcado com aquele gol que ele fez no Maracanã. Ele correu para a arquibancada e abraçou o vice de futebol, o Mário Bittencourt, na arquibancada. Isso mostra que já naquele período de 2014 para 2016, em que ele era vice de futebol, ele já gostava de estreitar esse relacionamento dele com os jogadores. Ele é muito próximo, como agora, né? A gente pode ver o Mário sempre nos vestiários, comemorando com os jogadores, participando da oração. Então ele gosta de estar naquele ambiente dos jogadores, né? Os jogadores se aproximam muito dele. E esse já em 2014, 2015, 2016, mostra esse abraço do Wellington Silva. No Mário Bittencourt, na arquibancada, mostra que ele tratava o jogador de um modo diferente, mais próximo. Eu não gosto assim, eu gosto de coisas mais hierárquicas. Cada um na sua função, sempre mantendo um distanciamento para poder cobrar, para poder exigir. Então esse abraço ficou marcado aí na história do Mário Bittencourt, na sua primeira passagem como vice de futebol. E o Wellington Paulista, não tem como o cara contratar um centroavante como o Wellington Paulista e achar que fez um bom trabalho. Mas também, né, comparar o Wellington Paulista com o Felipe Cardoso hoje, né, há uma diferença. Depois ele contratou o Lucas Gomes, atacante, que depois foi para a Chapecoense, infelizmente perdeu a vida, um atacante de lado, um cara veloz. O Wellington Silva, o lateral direito, veterano, ele trouxe para o Fluminense para jogar na lateral. Depois o Wellington Silva botou o clube na justiça. Acho que até houve um acordo ultimamente, né, recentemente, para resolver o problema da dívida do Fluminense com o Wellington Silva, que veio naquele período. Então essas foram as contratações mais polêmicas da época do Mário Bittencourt como vice de futebol pela primeira vez, na era Peter. Muitas contratações duvidosas e ruins, que depois de um tempo, depois de 1 ano e 9 meses,
ele acabou sendo demitido pelo Peter, pressão de grupos políticos, da própria torcida, que não aguentava mais o trabalho do Mário como vice de futebol. E agora ele retornou a ser o vice de futebol do Fluminense, agora ele continua sendo responsável pelas contratações, agora não divide mais essa função com o Fernando Simoni, que fazia na época, agora é com o Angione, né? Ele tem como dividir essa culpa aí. Ele já fez algumas contratações durante esse começo de período, até mais de um ano, né, no comando do Fluminense. Ele fez a contratação que a gente pode dizer assim que deu certo, né, nessas últimas contratações. Muriel, pode ser, ainda tem uma grande parte da torcida que critica o Muriel, mas eu acho que foi um acerto, o goleiro. O Lucas Claro foi uma boa contratação, mostra que ele, em comparação ao primeiro mandato dele como vice-futebol, com João Felipe, Vitor Oliveira, Antônio Carlos, você contrata o Lucas Claro, então o cara deu um up aí. A gente também tem que saber se foi o Angione que contratou, se foi ele. E o Nenê, que é do agrado de grande parte da torcida, os torcedores do Fluminense gostam muito do Nenê. Pode-se dizer que foi uma contratação que deu certo, né? O que a gente reclama é, no caso de uma renovação de contrato com um jogador pela idade que ele tem. E o Iago, que eu acho, na minha opinião, também é um grande acerto. O Iago, eu acho o Iago um jogador muito útil para o meio de campo do Fluminense. Então eu destacaria esses jogadores, Muriel, o Lucas Claro, o Nenê e o Iago, contratações dessa última, nesse último comando, né, nesse momento em que se encontra como vice de futebol. Daí tem o Michel Araújo e o Pacheco, que ainda não se adaptaram. O Pacheco ainda está nessa transição com dificuldade, o Araújo está altos e baixos, estava numa alta, agora deu uma despencadinha, e a gente não sabe ainda se vai ser um bom. No futuro a gente vai poder dizer, pô, o Michel Araújo, o Pacheco foram boas contratações do Mário como vice de futebol. E o Fred, né, que alguns questionam pela idade do jogador, mas agradou grande parte da torcida porque ele trouxe de volta um ídolo. Mas ele teve também muitos erros, né? Ele contratou o Ourinho, ele contratou o Wellington Nem, trouxe de volta o Wellington Nem, que não foi bem, um centroavante chamado Lucão, que também foi mal, João Lopes, Egídio, que ainda está no elenco, na lateral esquerda, o Henrique, o volante Henrique, ele trouxe o Hudson, que desagrada grande parte da torcida, está em processo de renovação, Felipe Cardoso, nem se fala, Caio Paulista também, não dá nem para mencionar, e o próprio Luca, que não tem como avaliar porque o jogador não joga. Então ele acertou em alguns jogadores, em poucos jogadores, na minha opinião, como Lucas Claro, Nenê, Iago. Tem as dúvidas de Araújo e Pacheco, mas tem muitos erros. Então ele está errando bastante ainda como vice de futebol. O ideal é, como eu sempre digo, o ideal é que ele traga alguém que entenda do assunto futebol, contratação, administração de elenco e foque somente na administração do clube e de sua dívida. Porque o que mostrou de 2014 a 2016, no seu primeiro mandato como vice de futebol na gestão Peter, o que ele vem mostrando agora são mais erros do que acertos. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal, assista pelo menos um de nossos comerciais que vai nos ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Fui!